Série Palavras da Vida Eterna, lição 2, a revelação e a inspiração, segunda parte. Na lição anterior vimos que Deus se revela através da natureza, da nossa consciência e, de maneira especial, através dos seus porta-vozes, os profetas. Nessa lição vamos responder a seguinte pergunta: como a Bíblia foi escrita e como funciona a inspiração divina? A navegação à vela foi o primeiro tipo de transporte adotado pelas mais antigas civilizações ligadas ao mar. Na antiguidade, navios mercantes fenícios atravessavam o Mediterrâneo, barcos egípcios corriam pelo rio Nilo, embarcações de todos os tipos carregavam especiarias e mercadorias do Oriente, no Oceano Índico e no Mar da China. Os vikings fizeram o mesmo, saindo do mar do norte da Europa e alcançando grandes distâncias. Já o ímpeto descobridor dos portugueses, navegando ao redor da África até a Índia, deu ao mundo os meios necessários e a tecnologia para os grandes descobrimentos do Novo Mundo nos séculos XV e XVI. A Inglaterra chegou ao seu apogeu no século XIX por causa da sua frota de navios à vela. Existem certos riscos em velejar, mas é exatamente aí que reside a emoção. Pode-se levar o barco aonde se quiser, mas isso depende do vento. Nós não podemos ver o vento, mas sabemos que ele existe, porque vemos os seus efeitos, vemos como ele age. Jesus disse que o Espírito Santo é como o vento. Em João 3, o verso 8, lemos o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O Espírito Santo é o agente principal da revelação de Deus ao homem. Como funciona a inspiração divina? Lembre-se, é na mente que Deus age. Isso também acontece com o porta-voz de uma mensagem divina. E a esse processo nós chamamos de inspiração. Um texto importantíssimo para o estudo desse assunto na Bíblia é 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso quer dizer que tudo que está registrado na Bíblia está lá porque foi inspirado por Deus e transmitido por seus porta-vozes por escrito, para que esse conteúdo fosse preservado até os nossos dias. É claro que a Bíblia não responde a todas as perguntas que nós temos. Não há detalhes sobre tudo o que gostaríamos de saber, mas o mais importante está lá, porque Deus escolheu o que deveria entrar e o que não. Deus tem um editor especializado, e esse é o Espírito Santo. Como isso acontece? Bem, aí entra a ideia dos barcos à vela. A expressão inspirada, que quer dizer soprada no verbo original, sugere, no idioma grego, o movimento de um barco à vela movido pelo vento. Existe algo muito especial e maravilhoso nisso. Assim como o piloto de um barco depende do vento para se mover e tem liberdade para escolher a sua rota, ou seja, ele pode ir na direção do vento, ele pode ir para a direita ou à esquerda, ele pode ir contra o vento e pode até mesmo ficar parado e não ir a lugar algum. Da mesma maneira, o Espírito Santo dá aos profetas mensagens específicas vindas de Deus, mas ele não lhes tira a liberdade de escolha. Se eles não quiserem, eles não falam. Jonas foi um desses e se meteu em muitas encrencas. Deus queria salvar uma cidade inteira, mas o seu profeta não queria. Veja que nem todos os profetas escreveram as palavras de Deus. E nem todos os que escreveram parte do conteúdo bíblico eram necessariamente profetas, mas todos, sem exceção, foram inspirados no momento de o fazer. Havia cronistas e historiadores no tempo dos reis de Israel. Também havia profetas que não escreveram nada, e havia os que tiveram visões, anunciaram essas visões em mensagens públicas e depois as escreveram. No caso do Novo Testamento, os evangelhos foram escritos por duas testemunhas oculares do ministério de Jesus, ou seja, Mateus e João. Depois de algumas décadas, eles resolveram escrever o que viveram e assim foram inspirados. Já no caso de Marcos, ele ouviu de Pedro a sua versão dos fatos. E no caso de Lucas, que também nunca viu Jesus, ele, quando em viagem a Jerusalém junto com o apóstolo Paulo, entrevistou todas as testemunhas oculares que ele pôde encontrar para então redigir o seu manuscrito. E assim, o Espírito Santo inspirou Lucas na organização dos acontecimentos, aos quais ele fornece dados históricos de grande importância para entendermos o mundo dos tempos apostólicos.
Assim, com exceção de Jonas, na maioria dos casos, o profeta obedece e enuncia ou registra a mensagem. Paulo, o apóstolo aos gentios, menciona suas visões como autêntico profeta. Mas isso acontece em plena consciência, não no processo de transe místico ou qualquer estado alterado da mente, mas sim em total e plena consciência. É no perfeito domínio das faculdades mentais que Deus atua em nossa mente. Isso quer dizer que Deus respeita a nossa personalidade, o nosso estilo. E mais, Deus não altera a nossa educação formal para nos usar como seus instrumentos. Um exemplo disso são as diferenças gramaticais no texto grego do apóstolo João em comparação com os textos de Lucas ou mesmo do apóstolo Paulo. Um era pescador, não era letrado, seu vocabulário não era muito rico, era mais limitado. Deus não mudou isso. Ele usou João como João era. Por outro lado, Lucas, que era médico, já tem um vocabulário muito mais rico em expressões e variedade. Ele tinha estudado e Deus o usou nessas condições. Deus, através do Espírito Santo, nos move num sentido específico, mas é com as nossas próprias palavras que nós descrevemos os fatos, as imagens e a mensagem. Portanto, não existe essa ideia de inspiração por algum tipo de ditado da parte de Deus. O texto de 2 Pedro 1:21 é outro texto muito importante para esse assunto, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Preste atenção na expressão movidos. Da mesma forma que um barco é movido pelo vento, a mente do profeta, a consciência do profeta é levada, seus pensamentos são inspirados e com as suas próprias palavras o profeta registra a informação, a mensagem ou a visão que recebeu. A lição mais importante que precisamos aprender hoje é que para Deus não importa o seu status social ou a sua educação formal. Deus quer fazer parte da sua vida como você é. Afinal, o que é o conhecimento humano ou os títulos comparados a uma audiência com o Criador do Universo que sabe todas as coisas? Concluindo essa parte, nós vemos que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é quem atua na mente do agente humano, inspirando ideias e imagens que serão traduzidas por ele numa linguagem humana, apropriada e acessível. Esta é a inspiração. Vamos agora falar de iluminação. Um último ponto se refere ao modo como nós hoje devemos abordar o texto bíblico. Como devemos ler a Bíblia? Devemos ler a Bíblia com oração, pedindo que Deus nos ajude a entender o que está escrito, e então o Espírito Santo, em resposta, irá nos iluminar a mente para que entendamos. Ler a Bíblia sem oração é pretensioso, porque o verdadeiro autor pode nos explicar o sentido do texto. Ele nos ensina e também nos faz lembrar daquilo que lemos. Não é um privilégio? Por que eu estou dizendo isso? Porque o verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo. Vejamos o texto de João 14, 23 a 27. Vamos ver versos 23 e 24 primeiro. Ali Jesus, na sua despedida dos seus discípulos, disse que o Espírito Santo é quem nos ajudará e nos ajuda a lembrar e entender o que Cristo ensinou. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E a primeira parte do verso 24 diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Medite nessa frase de Cristo. Quem ama Jesus, guardará a sua palavra. Guardar significa lembrar, memorizar, mas também estar disposto a obedecer. Veja que o próprio Jesus Cristo assume o papel de um profeta, um porta-voz de Deus, quando ele diz o seguinte: a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E ele prossegue dizendo, no verso 27, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 27. Querido amigo, ore pedindo a Deus que Ele ilumine a sua mente e continue lendo a Bíblia. A próxima lição será sobre a estrutura e a classificação dos livros da Bíblia. Eu vejo você lá. Um grande abraço e que Deus esteja com você.